sem adiantar mais, vamos abrir a Bíblia. Quem está com a Bíblia, quem está com o celular, vai ler o celular, vai ler no celular. No livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 8. E aqui, esse versículo já inicia falando sobre aqueles que andaram nas trevas e Deus trouxe para a maravilhosa luz, assim como eu. Eu não nasci no berço evangélico, Deus me resgatou com 17 anos e eu andava em trevas, assim como diz o versículo, e Deus me resgatou para a luz. E isso é gratificante, saber que Deus nos escolheu, né? Saber que Deus, no meio de bilhões de pessoas, dos que já morreram, dos que estão vivos, a gente foi escolhido por Ele para a salvação. Eu vou ler eu vou ler aqui os versículos e a gente vai meditando todos juntos. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Essa palavra andai, ela nos, nos mostra que é um mandamento. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes a condenais. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torto. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo esclarecerá. Nós vamos ler mais alguns versículos, mas eu quero abrir um parênteses para esse versículo 14, que é um chamamento de Deus para que a gente se desperte ainda mais, né? E eu até parabenizo os irmãos que estão nessa luta diária aí, eu não sei se é todos os dias, mas é uma, sabe, é uma coisa que vocês estão fazendo que, além de ter o benefício próprio, vocês estão aprendendo para levar isso para outras pessoas também. Então, vocês estão despertando para um avivamento, despertando para aprender e, com isso, também levar um pouco para aqueles que estão precisando, sabe? Porque nós vivemos os últimos dias, né? Como a irmã Adriana bem falou, Jesus está voltando e agora, mais do que nunca, nós vemos, né, as profecias se cumprindo. Para quem gosta de escatologia, sabe do que eu estou falando. As profecias estão se cumprindo muito rápido e nós precisamos encher o céu de pessoas, precisamos despertar do sono se a gente, né, em algum momento a gente está, vamos dizer assim, sem ânimo para fazer a obra, né, sem, com vergonha de falar do amor de Cristo para as pessoas, mas nós podemos evangelizar no trabalho, nós podemos evangelizar aos nossos vizinhos, nós podemos evangelizar por onde passamos, né, no nosso dia a dia. Evangelismo, aprendi esses dias sobre o evangelismo 1 a 1, né? Então, esse versículo 14 me chama a atenção porque eu passei a despertar sobre o evangelismo 1 a 1, chegar no meu cliente, que eu sou vendedor, chegar no meu cliente, falar um pouco de Jesus Cristo, tentar, né, de alguma forma, entender a necessidade deles e se tem como, através daquela necessidade, eu falar do amor de Cristo. Então, assim, eu estou procurando aproveitar as oportunidades, porque o tempo está chegando e nós precisamos fazer o ID do Senhor. E no versículo
no versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, assim, é um chamamento também para nós, né? Nós como crentes, despertar para dar um bom testemunho do que nós somos, do que Deus nos transformou para as outras pessoas. Então, devemos nos atentar para isso, para que as outras pessoas vejam Cristo em nós, né, irmãos? Não é fácil viver nesse período, né, período de perseguição, né, as igrejas sendo perseguidas, alguns irmãos sendo caluniados, mas a gente precisa continuar dando bom testemunho para que, através até do nosso testemunho, as pessoas sejam salvas, as pessoas vejam Cristo e tenham o interesse de conhecer aquele que nos salvou e também estejam dispostos a aceitar esse Jesus. Aqui o versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas a gente pode interpretar isso também de outra forma. Não pequeis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não faleis mal dos outros, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não cometa erros, que venha pecar, mas enchei-vos do Espírito Santo. Versículo 19, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Então, aqui são versículos que a gente aprende muito, muito mesmo, né? Dando sempre graças a Deus por tudo. Deus tem sido tão maravilhoso com a nossa vida. Eu creio que no nosso meio nós que estamos aqui nessa sala, com certeza passamos por aflições, né? Com certeza passamos por dias difíceis, mas Deus não tem deixado faltar o essencial. Então, nós somos privilegiados, porque Deus não tem deixado faltar o essencial. E nós devemos dar graças a Deus por tudo, né? Até no dia da aflição, não é fácil, não é fácil, mas devemos dar graças a Deus, porque aquilo nós aprenderemos alguma coisa com o que nós estamos passando. E aí nós vamos caminhar aqui para os versículos que eu gosto muito de falar, né? Eu e minha esposa, a gente já estivemos à frente quase 4 anos do Ministério de Casais, na verdade de família, do Departamento da Família na igreja, e a gente ama família, a gente ama casamentos. Eu fico muito triste quando algum casal, por algum motivo, se separa e, sabe, e famílias se desfazem. O inimigo ele tem trabalhado nessa área, porque quando ele deixa a família vulnerável, quando ele deixa a família, através dos ataques dele, quando ele deixa a família de alguma forma pronta para sofrer ataques e cair, né? A igreja também enfraquece. Quando a família está enfraquecida, a igreja enfraquece. E, sabe, nós devemos observar dentro do nosso casamento a forma que nós podemos melhorar, o que nós podemos renunciar. E para não ficar aqui nas minhas palavras, nós vamos ler a Bíblia, né, que é o nosso manual. Versículo 22 diz: vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Essa sujeição, as irmãs já sabem que não é ser escrava do marido,
né? Não é não é estar debaixo dos pés do marido, mas essa sujeição é obedecer a Deus e entender a liderança do marido dentro da família. Então, esse livro de Efésios é um livro que nos ajuda muito a viver a nossa vida, a melhorar a nossa vida, e nessa parte de casais, né, de falar sobre casamentos, sobre a função da esposa, a função do marido, é uma, são versículos que eu amo muito. Então, a mulher, ela não é para ser escrava do marido, ela não é para estar debaixo de ordem do marido, não é isso, mas para respeitar a autoridade dele, né, como o líder da casa, como o líder da família. Se sujeitar é ser parceira, se sujeitar é ser amiga, se sujeitar é decidir junto do marido, né, naquelas decisões mais difíceis, e estar pronta para ajudar. De sorte, versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E aí nós vemos um versículo muito importante, que é o 25, quando diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. A palavra amai quer dizer que nós devemos, na verdade é uma ordem de Deus, que nós devemos amar, né? Deus está ordenando o homem amar a sua esposa. E é um amor sacrificial, porque ele diz que é um amor conforme Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Então, qual é o marido que tem coragem de dar a sua própria vida pela esposa? Então, é uma ordem de Deus. Os esposos devem respeitar as esposas, devem amar ao ponto de, sabe, de colocar as esposas acima de tudo, só não acima de Deus, mas abaixo de Deus, em segundo lugar, é a esposa. Porque os nossos filhos, eles são carne, são sangue, mas os nossos cônjuges são carne. E é com eles que nós vamos ficar até o final da vida, porque eu acredito muito na no casamento vitalício, né? Cada um tem uma forma de acreditar, mas eu creio que o casamento ele só é desfeito em caso de Deus levar um dos cônjuges, ou em caso de adultério, eu creio que Deus dá liberdade. Mas isso é um assunto que a gente não vai discutir aqui, porque cada um pode ter a sua própria interpretação, né? O fato é que o homem deve amar sua esposa de verdade, né? Colocar o filho em segundo plano, né? Eu costumo sempre dizer aos meus meninos aqui que minha esposa está em primeiro lugar e eles estão em segundo, e sempre vai ser assim, né? E nós devemos olhar para essa ordem de Deus, amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, né? Então, essa pequena reflexão trago para os irmãos hoje. Foi muito rápido, mas é o que Deus tocou no meu coração para a gente falar sobre nossa nosso testemunho de vida, que devemos continuar dando um bom testemunho de crente, né? Falando do amor de Jesus para as pessoas, correndo, indo atrás, porque é urgente a gente ir atrás de almas para Jesus, isso é urgente. E vamos, né, vamos nos levantar do sono. Se alguém aqui está triste por algum motivo, está desanimado, vamos nos levantar do sono, fazer o melhor para Jesus, porque essa é uma ordem. Amém? Então, eu agradeço a irmã Adriana mais uma vez. Sempre que precisar, estarei aqui. Né? Tatiana também. Quero dizer para vocês que vocês não desistam. Vai ter dia que vai ser mais
vai, vai ser mais cansativo, porque todos, eu creio que todos trabalham e o dia é cansado mesmo, mas que vocês não desistam, porque essa é uma, sabe, é uma missão que vocês precisam continuar, porque vocês se auto-edificam, né? Cada um leva uma palavra para edificação. Às vezes a gente, naquele dia cansado, está precisando ouvir aquela palavra. Deus sempre manda a palavra certa para o dia que a gente precisa ouvir. Então, vocês estão de parabéns e continue firme. Tá bom, irmã Adriana? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe os outros irmãos também, em nome de Jesus.